Oi, amigos, eu sou a Chay e hoje vamos falar sobre tudo que eu faria se estivesse voltando para a Igreja Católica ou começando mesmo na fé católica. Tudo que eu faria. Mas antes, se você quiser me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez e no Substack também, @umdiadecadavez ou até mesmo Chay. Lá você encontra textos sobre fé, catolicismo, moda, arte, cultura, comportamento, pensamentos intrusivos, enfim. Bom, mas primeira coisa, o que eu faria se eu quisesse começar ou voltar a ser católica, mas fazer assim com afinco mesmo? Bom, a primeira coisa com certeza seria ir à missa. Por que ir à missa? Porque na missa você vai ver o catolicismo em prática. Você vai ver as pessoas vivendo a fé católica. Então você vai começar em prática mesmo. Então vá à missa. Claro que se você está começando ou se você está voltando, você não vai tomar a hóstia, tá? Não vá fazer isso. Por que você não vai tomar a hóstia? Primeiro, porque você não se confessou. Porque, segundo, talvez você nem seja batizado ou tenha a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, tá? Então, assim, se você já foi batizado, já fez a primeira Eucaristia, quando era mais novo, por exemplo, você só vai precisar se confessar, fazer uma confissão geral com o padre. Confessar todos os seus pecados, de tudo que você lembrar. Ah, cometi tal pecado. Anota tudo, tá? Você vai fazer um exame de consciência e você vai se confessar. Esse exame de consciência, ele é extremamente importante. Por quê? Porque é quando você vai tomar consciência de quem você é, do que você fez e do que você espera da sua nova vida. Então, nesse exame de consciência, você vai refletir sobre os seus atos passados e sobre os seus futuros hábitos e atos, tá? Então, feito o exame de consciência, anota todos os seus pecados no papel e você vai pedir uma confissão na igreja. Você vai lá na secretaria da igreja e pede uma confissão. Você fala, olha, eu quero uma confissão com o padre, eu quero agendar uma confissão, mas é uma confissão geral. Então o padre já vai saber que vai ser uma confissão um pouco mais longa do que o comum. Gente, eu tô com o nariz congestionado, então minha voz ela está um pouquinho esquisita, mas assim, tenham paciência. Uma outra coisa também, gente. Inclusive, gente, aqui o tempo é tão úmido, meu cabelo fica cheio de frizz, meu cabelo fica meio armado, não sei mais o que fazer, tá? Mas ignore. Uma outra coisa também que eu faria, além da confissão, né? No caso, assim, para quem já foi batizado, para quem já teve a primeira Eucaristia. Agora, se você nem batizado você foi, você ainda não pode se confessar, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai na secretaria e você vai falar, olha, eu quero fazer a crisma, mas eu quero fazer a crisma, já explicando, tá? Eu quero fazer a crisma com batismo, com a primeira Eucaristia, porque eu não fui batizado e nem fiz a primeira Eucaristia. Eu preciso da catequese mesmo. Então, lá na secretaria, a secretária vai te inscrever na catequese e através dessa catequese, a catequese geralmente dura 1 ano, tá? No final desse 1 ano, né, completado, você vai ter a sua missa de crisma. Nessa missa de crisma, você vai receber o sacramento do batismo, da primeira Eucaristia e do crisma, tá? Então você vai fazer tudo de uma vez só. Essa missa é um pouquinho mais longa, mas também você vai fazer os 3 sacramentos de uma vez só, né? Por isso que ela é um pouquinho mais longa. Bom, então agora você já sabe como que você vai começar na fé católica, né? Através da confissão geral ou através da catequese. Agora, eu também indico para aqueles que já estão fora da igreja há muito tempo, vou dar um exemplo. Eu sou batizada, eu fiz a primeira Eucaristia, sou crismada, mas tem anos que eu estou longe da igreja. Se você quiser, você também pode fazer a catequese, mas como um objeto de estudo, não com o intuito de sacramento. Mas você pode explicar, olha, eu estou há muito tempo longe da fé católica e eu preciso de um direcionamento no estudo, porque eu tenho dificuldade de fazer isso sozinho.
Então, eu quero participar da catequese não pelo sacramento, porque eu já fiz no passado, mas para relembrar, rememorar, estudar mesmo coisas que eu já não estudo há muitos anos, dúvidas que eu tinha na época, ou dúvidas que eu tenho hoje, né, com a vivência, com a história de vida que eu tenho hoje. Enfim, tudo isso eles vão te arranjar. É só você ir lá explicar a sua situação que eles vão te caminhar pro, assim, eles vão te dar a direção, né, para onde você precisa ir, tá? E eles vão fazer todo o acompanhamento com você. Agora, o que mais eu faria? Bom, eu frequentaria a missa em todos os domingos, todos. Por quê? Porque domingo é preceito, gente. A gente tem que ir aos domingos. Ah, mas eu não posso ir no domingo porque no domingo eu trabalho. Vá na missa do sábado a partir das 18 horas, tá? Por quê? Porque no sábado a gente tem um encontro com o domingo. A gente tem um encontro do pôr do sol, né? Ali do entardecer do pôr do sol do sábado, se encontrando já com a noite que vai trazer o nascer do sol do domingo. Então, se você não pode ir ao domingo, vá no sábado a partir das 18 horas, tá? Que você vai conseguir cumprir o preceito do domingo, já que você não pode ir exatamente no domingo. O que mais que eu faria? Bom, primeiro eu teria cuidado, indo à missa, com as minhas vestes. Ah, Chay, mas eu não tenho roupas muito comportadas, eu ainda não tenho dinheiro para renovar meu guarda-roupa. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre modéstia, tá? Assista esse vídeo sobre modéstia. Lá eu explico exatamente o que é a modéstia, como fazer, como renovar o seu guarda-roupa. Assista ao vídeo. Mas vou dar uma pequena dica aqui, só para você ter uma introdução do que fazer. Bom, se você não tem dinheiro para renovar seu guarda-roupa, continue usando o que você tem enquanto você não substitui por outras roupas novas e roupas mais modestas. Mas se você está com um orçamento baixo, eu indico que você vá até o brechó da igreja e lá no brechó provavelmente você vai encontrar roupas mais modestas. E você vai comprar roupas, então vá lá no brechó, compra uma blusinha, calça. Ah, eu não tenho saia longa, mas eu tenho calça. Então, amiga, eu digo isso até para homem, porque às vezes o homem, ele só tem bermuda, né? Então ele tem a calça de trabalho, ele só anda de bermuda. Também tem homem assim. Não vá à igreja de bermuda. Se você é homem, não vá de bermuda, não vá de regata. Sempre a blusa precisa ter manga, tá? Sempre. E outra, se você também é homem, não vá com aquela blusa meio colada, querendo mostrar que tá malhando, sabe? Que tá fortinho. Use sempre uma blusinha que seja mais folgada, sabe? Que não mostre tantos músculos. E a mulher também, de preferência, uma blusa que não seja tão justa, uma roupa que não seja tão colada. Não tô dizendo que você precisa usar uma roupa larga, mas que você pode usar uma roupa que seja mais soltinha no corpo, tá? Bom, é indicado para a mulher que ela não vá com calça skinny, tá? Pode usar uma calça reta, uma pantalona, uma wide leg, mas uma calça que não fique mostrando todo o desenho do seu corpo. Agora, Chay, eu só tenho calça skinny, eu só tenho calça justa. Bom, se você só tem isso e você não tem a possibilidade de comprar no brechó, então vá desse jeito. E assim que você puder adquirir uma saia longa ou uma calça mais soltinha, adquira. Agora, eu preciso falar da missa tridentina. Por quê? Porque a missa tridentina, gente, é aquela missa feita em latim, tá? Ela tem a liturgia toda no latim, é esse tipo de missa. Se você quiser ir nessa missa, aí o dress code já é um pouco diferente, mas vamos falar sobre isso, tá? O nível de rigor já é um pouco mais apurado, tá? Por quê? Porque na missa tridentina, a mulher não pode ir de calça. A mulher tem que ir de saia ou de vestido. Então, se você ainda não tem uma saia longa ou um vestido longo, espera um pouquinho para ir na missa tridentina, tá? Porque você precisa ir com uma saia longa ou um vestido longo. De novo, que seja soltinho, gente, de preferência, soltinho. Outra coisa, transparência. Gente, na missa tridentina,
Aliás, em missa nenhuma é indicado que você use roupas transparentes. É claro que tem um detalhe de transparência na manga, não tem problema. Ah, eu quero usar uma meia calça por baixo da saia, por baixo do vestido. Também não tem problema, tá? Agora, você não pode usar uma transparência aqui no colo, na região da barriga. Aí não, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, na missa tridentina, sempre com o ombro coberto, sempre. Sempre com o ombro coberto, com o colo coberto, sempre de saia, sempre de vestido. Homens, sempre de calça. Não vá à missa de bermuda. Nunca vá de bermuda, sempre de calça. E homem também, sempre com os ombros cobertos, tá? Não esqueça, sempre com o ombro coberto. Sempre com roupas soltinhas. Ah, mas eu tenho um vestido de renda. A renda precisa ter forro, tá? Ah, mas ela é de renda e ela tem manguinha. Tem forro? Se tiver forro, tudo bem, tranquilo. Bom, vamos atentar aos sapatos. Gente, eu sei que em muitas partes do Brasil é comum os homens andarem de Havaiana. Eu sou do Rio de Janeiro, já cansei de ver homem usando Havaiana. Mas igreja não é lugar para Havaiana, tá? Nem aquelas, até mesmo aquelas sandálias, sabe que o pessoal chama de sandália de Jesus? Aquela sandália assim que tem 2 tiras, que muitos homens usam. Nem essas sandálias eu acho que sejam muito recomendáveis, tá? Mas é claro que uma sandália sempre vai ser melhor do que uma havaiana, né? Não preciso nem dizer. Outra coisa, as mulheres precisam ter um cuidado em relação ao salto. Às vezes eu vejo umas mulheres usando um salto desse tamanho. E muitas delas, na hora de se ajoelhar, elas não querem se ajoelhar por causa do salto ou porque elas têm medo de cair, porque elas colocaram um salto tão grande, tão... Só que na igreja, gente, a igreja é um lugar que você precisa ajoelhar. Então, esse tipo de salto não é o mais indicado. Ah, mas eu sou o tipo de pessoa que só anda de salto. Então, amiga, vai com saltinho baixo. Bota um saltinho baixo, ou então aquele saltinho baixo, mas que seja quadrado, sabe? Aquele saltinho que seja redondo. Não aquele salto fino não, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Deixa esse salto fino para quando você for casar e for noiva. E olhe lá. Então, homens, de preferência, de sapato fechado. Pode ser um tênis, pode ser um mocassim, pode ser um loafer, pode ser um sapato social de couro, tá? Maquiagem. Eu amo maquiagem, gente. Eu gosto muito de usar, inclusive estou maquiada, mas nunca pese muito na maquiagem. Na missa é muito indicado que a gente use uma maquiagem leve, aquela maquiagem assim, só para dar um viço na pele, só para dar uma corzinha, para dar uma cara de saúde, né? Então assim, quer passar base? Passa base, entende? Mas passa base com um pouquinho de blush, não precisa fazer aquela maquiagem completa, não é maquiagem de festa, sabe? É uma maquiagem para missa. É claro que se for uma missa de casamento, aí tudo bem, fazer uma coisa mais elaborada, fazer uma coisa mais, né, trabalhada. Mas a missa do dia a dia é indicado que a gente use sempre uma maquiagem mais levinha, uma maquiagem mais, sabe? Só para deixar o rosto um pouco mais bonito, tá? Bom, agora, em relação às crianças, né? Eu tô começando na fé e já quero levar os filhos, quero levar a família inteira. Maravilhoso, parabéns, perfeito, tá certíssima. Nós católicos temos que criar os filhos na fé. Agora, como que eu vou fazer isso? Porque o meu filho não tá acostumado com a missa. É a primeira vez que ele vai à missa, ele já tem, sei lá, uns 8, 9 anos. O que eu vou fazer? Bom, é sempre indicado que pessoas com criança pequena sentem ali perto da porta. Por quê? Porque se a criança quiser dar um show, você já pega a criança e leva lá pra fora, tá? Então, se a criança começou a gritar, ela quer ficar andando pela igreja, leva a criança pra fora e conversa, acalma a criança, tá? Porque a criança, ela não está acostumada, não é da natureza da criança ficar parada, ficar quieta por um longo período. Então, você já senta perto da porta, tá? Senta perto da porta e, claro, fique ali para se a criança espernear, fizer alguma coisa, você já retira
acalma a criança e volta para a missa, tá? Bom, mais uma coisa, né? Mais uma coisa para fazer na missa. Que eu acho extremamente importante. Não fique no celular. Não fique. Coloca o celular no mudo, tira as notificações ou até desliga. Mas não fique no celular. Por quê? Porque a missa a missa é o céu na terra. A gente está presenciando o sacrifício de Jesus. Como é que você vai presenciar o sacrifício de Jesus com o celular na mão o tempo todo? Ou então, assim, eu vejo alguns pais que dão um tablet, né, o iPad, o celular para a criança ficar jogando. Gente, como é que você vai ficar jogando com Jesus ali na sua frente? Então, assim, conversa com a criança, leva um brinquedo, um ursinho, né? Um ursinho para ela segurar, para ela se acalmar com o ursinho. Adulto, não fique no celular. Jesus está ali sendo sacrificado por nós, não cabe ficar no celular, né? E claro, gente, a dica mais importante de todas, eu diria, que é estudar. Ah, mas eu vou fazer a catequese. Sim, faça a catequese. É muito importante fazer a catequese, né? Para quem tá voltando ou quem tá começando do zero, né? Mas é muito importante que a gente também faça um estudo por conta própria. Até porque a catequese, ela tem a duração de apenas 1 ano, geralmente, né? Então, em 1 ano, não vai dar conta de você estudar 2000 anos de história da igreja. Então, é muito importante que você tenha esse compromisso consigo mesmo, né, com a tua fé, de você mesmo pegar a Bíblia em casa, dar uma lida. Eu não estou falando que você tem que ler um capítulo por dia. Começa por pouco. Começa por baixo, lê 2 páginas. 2 páginas por dia. Ah, não dá para ler 2 páginas. Lê uma, né? Mas leia a Bíblia em casa. Gente, meu nariz está fechando. Tenha esse compromisso de ler a Bíblia em casa, de ler o catecismo. Eu sei que o catecismo é um livro de consulta, né? Não é um livro para a gente ficar lendo, é um livro de consulta. Mas, se você está começando, o catecismo vai ser uma leitura perfeita. Por quê? Porque o catecismo, ele vai sanar dúvidas que você ainda nem teve, tá? Mas, então, é muito importante ter o catecismo como leitura para a gente estar sempre descobrindo, sabendo um pouco mais sobre a igreja, tirar dúvidas que a gente já tem e dúvidas que a gente teria um pouco mais lá na frente. O catecismo, ele já te adianta, tá? E claro, nós temos 3 pilares na igreja: a Sagrada Escritura, o magistério e a tradição. Então é muito importante que a gente conheça a tradição, estude um pouco mais sobre a tradição, sobre o magistério. Então, assim, o que os papas deixaram, né, de aprendizado, o que os padres, os bispos, os santos também deixaram de aprendizado para nós. Então, é sempre muito bom a gente conhecer um pouco do que eles deixaram por escrito, né? E é claro, gente, não esqueça, né, que, assim, é importante a gente estudar, mas vá aos poucos. Não crie metas muito elaboradas, sabe? Não fique tentando... Gente, assim, você tá começando. Então, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se eu esqueci alguma coisa, comenta aqui. Se você tá começando e se essas dicas te ajudaram, né? Também comenta. Eu vou amar conhecer um pouco de vocês e da história de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.